Meu nome é Andressa, eu sou formada em fisioterapia desde 2004. Eu moro em Campinas, estado de São Paulo, né? Eu fiz a minha faculdade em Piracicaba e desde então eu atuo com crianças, né? Eu trabalho com neurologia infantil, também fisioterapia respiratória, mas só com crianças. Eu acabei descobrindo o método de Pilates para crianças, me interessei porque eu vi uma nova possibilidade, né? Uma nova área de atuação na fisioterapia, mas ainda assim com crianças, né? Uhum. E eu te conheci, né, Vânia? Eu soube de você pelas redes sociais, pela divulgação mesmo do curso, que me chamou a atenção, né? E aí eu Uhum. acabei acompanhando e me inscrevendo no curso. Então, hoje eu trabalho em consultório, eu atendo em consultório, atendimento individual, né? Até então, né? Aham. Até o método Pilates, que nós podemos ter aí pequenos grupos. Meu consultório, o espaço é um espaço legal, mas não é um espaço tão grande, né? É. Então, é turma menor mesmo, né? Trios, e é o que dá também para oferecer no meu espaço, né? O que comporta, né? Que dá pra gente também, porque tem que ter um espaço para todos, né? Para todos, Claro. não adianta ficar apertado ali fazendo os exercícios, né? É, isso aí. Não, daí realmente, quando isso ocorre, a gente acaba não conseguindo fazer um trabalho como realmente deseja, porque fica realmente restrito, né? Então é bem Isso. complicado daí, né? E aí você É. já está trabalhando com Pilates para criança dentro do seu consultório. Do consultório, eu iniciei faz pouco tempo, né, Vânia? Porque o ano passado parei um período por conta das crianças. Vocês devem estar escutando um choro aí no fundo, é meu filho mais novo. Então, Normal. então, assim, se vocês escutarem um resmungo, um choro, é ele que está querendo chamar atenção. Se tu quiser Isso, eu pegar vou até ele, pegar, assim, vou fica até tranquila. orientar. Pode continuar. A gente tá em... Mas, assim, ele é terrível, terrível. Vou pedir só uma licencinha que ele deixou, ele estava brincando, ele deixou cair o brinquedo dele. E aí ele Aham. começa a ficar bravo, porque ele quer o brinquedo, né? Ah, é E normal, aí, criança pronto. faz assim. Ah, pronto, resolvi o problema Isso, dele. viu? A gente Pronto. tem que ter calma. Às É, vezes dá vontade, eu digo, né, para minhas filhas, às vezes dá vontade de esguelar elas, mas depois passa a vontade, né? mas é Coisa de assim mãe, mesmo, é né? Só criança, tanto mãe vai é. entender o que a gente fala, né? Exatamente. E assim, né? Eu tenho dois filhos, e uma de 5, outra de 2 anos, e aí agora virou aquela fase da briga, mas eu tô acostumada, porque eu gosto de criança. Tanto é que eu optei em trabalhar Claro. com crianças, né? Então, Sim. voltando, assim, eu tô trabalhando no consultório. Ano passado eu dei uma parada, porque eu tenho as duas crianças, e aí eu descobri um método, né? Me inscrevi no curso, fiz. Aí depois eu fui aos poucos divulgando. Quando iniciou esse ano, que as coisas tomaram mesmo assim um ritmo um pouco mais acelerado aí de divulgação, de Aham. trabalho até, né? Sim. E tem uma procura, né? Eu atuo mais mesmo no consultório, né? Então, Tá. no consultório, que é um consultório meu, né? Então, eu tenho essa liberdade de montar as turmas, de fazer de uma forma que eu acho que é legal ali, de atendimento. Então, a Sim. procura maior tem sido no consultório mesmo, até pela divulgação. Uhum. Né? Tu sabe, até vou te perguntar, e uma das dúvidas que eu recebo seguido é as pessoas perguntando como é que tá o mercado, né? E aí, quando as pessoas Uhum. perguntam como é que tá o mercado, a gente começa a entender que a pergunta é: as pessoas buscam o Pilates para criança? E aí eu quero te perguntar, o que que tu percebe nos dias de hoje? Nesse sentido de procurar, né? Do mercado Isso, mesmo, você diz. Sim, isso. eles procuram. Uma coisa que não dá para esperar, né? Uhum. Ainda mais quando se fala em criança que está em desenvolvimento, está crescendo, e o tempo para elas não para, né? É isso Então, assim, mesmo. eu percebo assim que o mercado, ele, pelo menos nessa área, ele está funcionando bem, né? Eu vejo que tem procura e tem demanda e o trabalho flui, né? Então, a Sim, partir do momento sim. também que procuram, que aderem ao tratamento, dão continuidade, né? Não tem esses abandonos, começou, parou. Não, dá continuidade porque tem-se um objetivo. E quando a gente tem um objetivo com a criança Uhum. e deixa isso Sim, claro para a família, e a família entende,
né, que tem esse objetivo e que isso é importante, até porque a família nos procura, né, também com uma necessidade, né, e depois a gente avalia aquela necessidade, se é uma necessidade real ou se existe alguma outra coisa que também tem que ser trabalhada, e a gente coloca isso para a família e ela entende tudo isso, isso se torna uma coisa muito séria, né, então... Uma prioridade, né, a gente É uma entende. prioridade, sim. E acaba fazendo parte da rotina daquela família, daquela criança, né? Assim como ir à escola ou fazer alguma outra atividade, a terapia, o Pilates, ele acaba fazendo parte da rotina e as famílias acabam se organizando e acaba fluindo mesmo. E tem essa procura, né? O mercado, assim, tá bom para isso. Eu acho que tá tendo, assim, uma demanda. Tem vários públicos, né? Tem o público daquelas crianças que não tem nada e por uma má postura acabaram desenvolvendo alguma alteração, né, postural, alguma alteração aí que acabou levando à dor. Tem as crianças que têm alguma doença de base já, ortopédica. E eu Sim. trabalho com crianças neurológicas também. E acabou que o Pilates somou ao tratamento, né? Eu utilizo alguns princípios do Pilates até com essas crianças também, que já sentem dor normalmente, né? Muitas delas já sentem dores, né? Porque muitas têm escoliose, né? E uma cifose. Sim, entendi. E aí, assim, acaba que a gente utiliza vários métodos e eu acabei aderindo ao Pilates também. Uma das coisas que eu também recebo, e até por você trabalhar especificamente com neurologia das crianças, chega para mim essas perguntas. Vânia, mas o Pilates, o método Pilates for Kids vai me ajudar a trabalhar com crianças com especiais? E aí relatam, né? Várias patologias. Dentro do quadro que você trabalha, né? O curso te ajudou, contribuiu com a realidade que tu já estava? Sim, com certeza. Porque eu trabalho muito com a fisioterapia neurofuncional, né? E a neurofuncional a gente utiliza de vários métodos e técnicas. Eu não trabalho com método específico, assim, que fique claro, né? Existe um método Pilates for Kids, então quando existe uma procura para isso, né? Então, Sim. é um tratamento específico, né? Outra porta, né? Outra, Isso. outra linha, Então, né? tem o tratamento, sim, tem o tratamento utilizando o método exclusivamente. E tem Sim, também, que essas crianças com doenças neurológicas, que eu trabalho com todos os métodos que eu conheço, né? Então, eu tenho diversos cursos na área de neurologia infantil, né? Eu fiz especialização nessa área, então eu lanço mão de todos os meus conhecimentos, porque é feita uma avaliação, né? Eu faço anamnese, avaliação física da criança, e aí, então, eu faço um planejamento e faço um entendi. programa de ação, né? Nesse programa, eu traço uns objetivos por um período, né? Até para a gente ter um norte, eu apresentar para a família, olha, onde que a gente quer chegar em 3 ou 6 meses, dependendo da criança. Eu quero atingir determinados objetivos, né? Entendi. Então, para atingir esses objetivos, eu lanço mão dos métodos, das técnicas que eu tenho. Às vezes, e o que eu uso com uma, às vezes não uso com a outra. Assim, é muito variado, é muito particular. E aí o método, ele veio a somar, né? Porque além de eu utilizar o método exclusivamente para tratamento de crianças que necessitam desse método, que procuram isso, eu utilizo também, né, os princípios, aquilo que eu aprendi no método e alguns exercícios com essas crianças também. Né? Entendi. Então, está ali também no meu programa, no meu planejamento, alguns fundamentos do método para utilizar com essas crianças. E o retorno é muito bom, porque eu acho que quando a gente tem, quanto mais conhecimento, mais ferramentas, melhor será o trabalho, né? A gente consegue arranjar Diversificar, estratégias. né? Sim, porque às vezes você planeja e você propõe, né, alguma coisa para aquela criança utilizando um determinado método. Né? Eu sei um exercício ótimo para isso, daquele método, mas aí a criança não consegue se adaptar, não vai legal, e aí você tem que ter estratégias. Então você tem que ter outras coisas para trabalhar. Você não pode se prender só naquilo, né? Então tem Isso que ter mesmo. um leque de opções. Ainda mais com criança com problemas neurológicos, né? Ela ainda é mais uma Isso. incógnita, né? Às vezes, cada dia Uhum. cada dia ela apresenta uma reação também, né?
Então, eu creio Uhum. que seja mais desafiador, né, para o profissional que atua Uhum. dessa forma. Mas o que o pessoal me pergunta é se tem como utilizar esse conhecimento específico para esse tipo de, para essa linha de tratamento também com as crianças, principalmente fisioterapeutas, né, me perguntam sobre isso. E aí eu digo o Uhum. seguinte, olha, eu não atuo nesse mercado, né? Eu atuo realmente fazendo um trabalho, né? E ensino vocês a trabalharem de uma maneira que é preventiva, né? Então, o Pilates Uhum. Kids, ele entra como uma prevenção. Às vezes a gente se Uhum. depara com alguma patologia e aí a gente realmente foca naquilo para tentar suprir. Mas eu Uhum. realmente não tenho essa parte, né, de estudo, assim como a tua especialização em neuro, né? Então, Uhum. é uma coisa que eu não tenho como responder, né? Então, nada melhor do que eu pergunte que eu realmente consiga ver isso com as minhas próprias alunas que conhecem o método, estão no mercado e podem dizer, né, se funciona ou se não funciona. E também, se não funcionar, tudo bem, né? Porque, na realidade, o objetivo dele É, não é esse. Mas se ele puder sim. ajudar, é aquilo. A gente colhe o que é bom de cada um e, teoricamente, Uhum. aplica de acordo com a criança. Então, era uma das dúvidas que eu também tinha, por não ter essa experiência, né? E porque também não é a minha área de atuação, né? Então, é importante sempre a gente poder aprender junto, né? Afinal de contas. É como eu disse, né? São vários públicos, né? Então tem aquele pessoal do preventivo mesmo, que a gente sabe que pode, a gente vê e fala, não vai, pode vir a desenvolver alguma alteração postural, então a gente age na prevenção. Tem aqueles que já vêm com uma alteração, né? Então uma criança que já tem uma Sim. escoliose, por exemplo, né? Mas que não tem nenhuma doença neurológica, é até uma Uhum. escoliose às vezes postural, né? E aí então tem esse público também. Tem crianças com doenças ortopédicas mesmo, né? Então, Uhum. trata-se também. E aí, eu inseri nas neurológicas, porque tem muitas coisas, muitos exercícios, que são, como é muito lúdico também, né? E a gente tem que pensar que a gente trabalha com criança, né? Então, a gente pode, até um exercício do Pilates, né? De repente eu vou fazer um Pilates ali com a criança, né? Com doença neurológica, eu posso adaptar algumas coisas também, Claro. né? E assim, a gente tem que ter muito conhecimento também da biomecânica, do funcionamento ali. Uma criança com doença neurológica funciona de uma forma diferente de uma criança típica, né? Então a gente tem que ter muito conhecimento também das alterações musculoesqueléticas que já existem, né? Claro. Obviamente não dá. Principalmente para quem atua nesse público mais específico. No teu caso, creio Uhum, eu, que por já estar trabalhando nesse público, ter um consultório, que tem uma especialização mais voltada à reabilitação, a procura pelo seu trabalho é ainda mais de crianças com problemas, teoricamente, né? Com algum desvio uhum, ou sim, algum trabalho mais específico, que normalmente não é o caso de quem não tem já algo formado. Por exemplo, uma pessoa que é físico, por exemplo, se formou 5 anos atrás, né? E aí tu uhum, não se estabeleceu ainda, teoricamente, como uma profissional que vai trabalhar com isso. As chances são de que você possa ir por um caminho que não seja necessariamente, né, atuar diretamente com crianças com patologias, que possa ser na questão preventiva também. Então, a grande maioria dos profissionais, e eu acredito que também facilite o trabalho de quem já trabalha com isso, é estar lá na ponta, né? No começo, uhum, prevenindo várias outras crianças de terem alguns problemas que vão piorando, né? É muito sim, incomum uma criança que já começa a apresentar algum desvio, que sem ter feito nenhuma intervenção, haja uma melhora, né? é, A grande propensão é que se já tem uma propensão a um desvio, se nada for feito, ela só ela vai piora. avançar, Ela vai. exatamente. Isso mesmo. E aí É. a importância de se detectar, né, o quanto antes isso, para que realmente tenha menos custos, menos desgaste emocional, físico, né? Uhum. E ao E a gente mesmo tem que tempo pensar, melhore, né? sim, a gente tem que pensar que, falando das crianças, né, com doenças neurológicas, né, que é uma dúvida aí, né, que você me colocou, Uhum. elas têm a doença neurológica,
mas elas têm complicações ortopédicas, né? Então, não é basicamente só decorrente da doença neurológica, obviamente, desenvolveu essas complicações ortopédicas, mas Entendi. Elas têm, né? Tanto é que elas são acompanhadas não só pelo neurologista, mas por um Por ortopedista toda uma equipe, pediátrico. né? Toda uma equipe tem Exatamente. por trás. E uma das coisas Isso. que eu até vou te perguntar, mas um dos estudos que eu fiz, e relatos, inclusive, que eu já, de estudos, né, é de que quanto menos estímulo a criança pequena, né, realmente um bebê, por exemplo, temos dois bebês, né? Um bebê que é estimulado, que é incentivado, que é realmente feito uma conversa, tipo um estímulo dos pais, e um que não é feito nada, né? Segundo esse estudo, a criança que era estimulada, que era realmente feito um trabalho muito manual, né? Na realidade, o pai e a mãe que fazem nesse início, ela tende a ter conexões nervosas mais rapidamente do que uma criança que não tem estímulo. Uhum. E isso Isso. tudo, isso é o que realmente vocês também conseguem já ir detectando desde o início. E isso só Sim. vai avançando, né? Conforme vai passando o tempo, quanto mais intervenções, mais conexões e maior Isso. é o risco de ter problemas piores, teoricamente, né? Que já tem uma Sim. tendência. Então, a gente percebe, né, Andressa, a importância do movimento desde bebê, né? Então, é lógico que a gente Uhum. lida com pessoas e com crianças que às vezes os próprios pais não têm essa consciência, né? De que, eu não vou. Uhum. Principalmente o primeiro filho, né? Os pais têm a tendência, É. nem encosta, né? Ou nem mexe, ou pega muito devagarinho, né? Com medo de machucar, e aí não estimula, às vezes, essa criança. E realmente deixa de criar tantas conexões Uhum. e realmente lá na frente ter essa maturidade, né? Esse desenvolvimento, às vezes, motor, muito mais adequado à idade por falta de estímulo, enfim. Hoje mesmo eu falava sobre Isso. a questão da idade, hoje pela manhã, né? Da importância da gente se dar conta que, às vezes, a gente tem uma criança com uma idade X, mas o que vai contar é o desenvolvimento dela, não só a idade, né? Porque às vezes a Uhum. criança Isso. ela tem a idade, mas ela pode estar ou aquém ou além da idade, né? Então tudo vai É. interferir do que ela Depende do está estímulo, né? Daquilo que ela no recebeu estilo. também, do ambiente, né? Em que ela É vive, isso mesmo. interação com a família, com amigos, escola. Eu acho que a gente tem vários fatores agora que estão interferindo, assim, no desenvolvimento da criança. Também na aquisições aí, vamos dizer assim, de posturas erradas, né? Uma má postura, né? Então, assim, a gente tem que pensar que o Pilates for Kids ajuda muito nisso, né? Que nem você falou, na prevenção. E aí, no meu caso, eu vejo assim que me abriu um leque. Não, então tá, eu trabalho com um público, né? Mas eu posso trabalhar com outro público também, porque afinal são Claro. crianças, né? E eu tenho um Uhum. consultório para isso. Um espaço, que nem eu disse, não é tão amplo, né? Mas eu consigo montar trios e trabalhar com trios, né? Eu tenho uma área aberta, então eu consigo trabalhar nessa área aberta, né? Com os aparelhos, né? Sim. As bolas, o macarrão, né? O Uhum. espaguete, né? Que a gente fala macarrão. A gente consegue, né? Eu consigo fazer isso, então por que não, né? É uma coisa muito interessante, é um método muito interessante. E aqui na minha cidade, pelo menos, não se tem, você não tem alguém trabalhando com Pilates para crianças, exclusivamente, num método exclusivo para crianças. Né? Uhum. Na aula, que eu achei muito interessante, é a questão dos aparelhos. Né? Então, você vê quando a criança precisa, eu vejo muito isso, quando a criança, de repente, uma criança que tem uma escoliose, um pré-adolescente tem uma escoliose, né? Começando a Uhum. desenvolver uma Mais escoliose, comum, né? pessoas, é comum. E aí ele vai procurar um médico, acaba indo para uma academia, né? E aí você vai ver na academia, mas a pessoa não tem nenhuma especialização. É um educador físico, por melhor que seja, mas que ele Uhum. não tem um método, um conhecimento mais aprofundado para tratar aquilo. Então ele vai fazer uma academia, né? Vai fazer uns exercícios de academia com aquele pré-adolescente ou uma criança que seja.
Sim. E às vezes até meio inadequado, né? Porque dependendo da idade não pode ir para academia, né? Não pode usar determinados aparelhos de academia, assim como também, como foi dito na aula, os aparelhos de pilates mesmo, né? De um estúdio de pilates, né? Isso Que foi mesmo. desenvolvido para adultos. E É. aí a gente vê muitas crianças indo para os estúdios de pilates. Crianças, quando eu digo, são esses pré-adolescentes, né? Sim, sim. Adolescentes, indo para os estúdios de pilates, utilizando esses aparelhos para poder tratar aquilo que está precisando ser tratado. Então, de repente, uma escoliose, né? Como eu citei Claro. como exemplo. Né? E com o Sim. método é uma coisa exclusiva para as crianças, é específico. Então, é mais seguro, né? É mais seguro. E mais interessante, eu acho também, porque é lúdico, né? Então, uma coisa que chama mais a atenção da criança, ela fica mais estimulada, né? Isso Então, eu mesmo. vejo dessa forma. Tu não tem esses relatos, por exemplo, de atuar com essas, tipo, com as crianças dessa linha, por exemplo, com pré-adolescentes, com tratamentos de escoliose, esse tipo de pacientes, no caso, tu não atende na clínica, ou atende também? Atendo, atendo. Sim. Tá. E tu vê, Escoliose é bem comum, né? Escoliose é bem é, comum eles terem, eles procuram. tu percebe que está estabilizado a tua visão, está estabilizado, ou tu percebe que parece que está tendo uns picos, algumas coisas assim? O que que tu percebe desse tipo de patologia, assim? Principalmente da questão de Não, escoliose, né, e problemas posturais. não, eu percebo que tem um pico mesmo, Vânia. Eu percebo que tem crescido muito as alterações posturais. Eu percebo muito isso, eu acho, pela vida que a criança tem levado, né? A vida Pelo moderna. estilo de vida. Pelo estilo de vida. Então, a gente percebe um crescimento disso. Sim. O que eu acredito que às vezes o profissional tem que se dar conta é que ele não precisa esperar a procura para estar preparado, né? Porque o que acontece? Isso. Às vezes a gente fica pensando, não, mas eu vou esperar ainda quando começarem a pedir, né? Aí eu vou aprender. Aí pode ser que a pessoa que vai te procurar, no caso, né? Tu não sabe trabalhar, não tem nada para mim, Andressa. Aí você diz, uma hipótese, né? Não, eu não tenho. Ah, então tá, então eu vou em outro lugar, né? Assim, Porque Uhum. hoje em dia as pessoas buscam na internet. Eu É. recebo diversas pessoas me perguntando, Vânia, eu moro aqui na cidade tal. Tem algum profissional que aplica o método aqui? E aí, às vezes, eu tenho que dizer, olha, ainda não temos ninguém nessa região, né? Porque às vezes a gente até compartilha algumas coisas na comunidade, né? E aí a gente sabe, até mesmo vocês, né? Às vezes me mandam. Uhum. Semana passada, uma aluna, colega nossa, me perguntou: Vânia, tem alguém de tal lugar que eu tô recebendo? Sim, é bem Procura de comum. lá. É bem E comum isso. eu não vou para lá. Então, a gente percebe que o mercado realmente está precisando de profissionais e não temos profissionais preparados Uhum. ainda. E, logicamente, o que, que a gente diz, né? Vocês que já estão preparados, que já estão percebendo essa demanda, o que, que vai acontecer? Vocês vão encher logo no início, né? Como tu me disseste, né? Já começou uma enxurrada de pessoas, de crianças, de pais buscando, por quê? Porque já querem fazer um trabalho mais específico, né? Então é Isso, bem nítido isso. Mas é então, verdade. deixa eu te perguntar uma outra coisa. Depois eu vou te deixar te perguntar também. Me diz uma coisa, assim, tu me diz, já terminou o curso, né? Já tá trabalhando. Uhum. Quantos alunos tu tem do Pilates para criança? E tu pode dizer, ó, esses são que tu mesmo me disse, era um local onde eu não estaria trabalhando com esse público, né? Com essas crianças. E Uhum. agora tu tá trabalhando com esse público. Quantos são desse que teoricamente vieram porque tu tá Pro trabalhando com Pilates Pilates. para criança? Que não seja Tá. relacionada. Tipo, ela veio por causa da indicação neurológica e tal, e eu aplico o Pilates. Não, eu queria saber quantas vieram exclusivamente por causa do Pilates para Para criança. eles. No meu consultório só atua eu, né? O consultório é meu e só eu que trabalho lá, né? Então é um Aí consultório, diminui os não. horários, né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. E aí, assim, na verdade, é um conjunto de coisas, né? Já diminui os horários, né? Até a intenção é colocar uma outra pessoa também que faça o método para trabalhar nos horários que eu não posso estar, né? Que eu Hum, acho que isso
é interessante também, porque Olha o olhar empreendedor aí, ó. eu até quando eu fiz, eu já pensei, eu tenho uma cunhada que ela Aham, é formada em educação física, eu cheguei a comentar com ela, né? Então, de aham. repente, seria uma opção. Mas eu trabalho, né? Então, num consultório que é meu, com horários mais restritos. E eu já tenho um público, né, de neurologia, né? E Isso. eu tenho que deixar muito bem organizada a agenda, durante a semana e ao longo do dia, para atender esse público, para atender também um público de fisioterapia respiratória, que também é minha área. Quando eu fiz a minha especialização, eu fiz tanto motora quanto respiratória. Entendi, Então, tem épocas do ano em que a procura é maior, né? entendi. Então, eu tenho Aham. que ter também alguns horários para oferecer, porque não adianta eu oferecer um serviço e não ter horário para atender os pacientes, né? Então, Fica. então, teoricamente, tu tem uma agenda, só para me ver se eu entendi, tu tem uma agenda, segunda, sexta. Aí, alguns horários, tu não pode aplicar o método porque tu precisa cumprir, teoricamente, os horários que o pessoal já te busca. Então, é como se fosse isso, né? Ó, aqui Isso. já tem aluna, aqui eu já tenho gente, eu não tenho como abrir mais opções. Mas, no caso, Isso. ainda tu tem Eu poucos horários. deixei. Eu acabo tendo poucos horários, por isso que eu pensei nessa questão mesmo, de ter alguém que também trabalhasse nos horários que eu não estou. Como eu falei, eu tenho um espaço, mas eu tenho uma área aberta, que de repente eu consigo usar, e eu consigo trabalhar num espaço e outra pessoa no outro espaço, né? O que eu não Claro. consigo é me dividir, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Embora a gente faça algumas coisas, mas trabalho, atendimento não dá. Então, É, assim, eu tenho dois grupos de 3 crianças, que seriam 6, né? entendi. Crianças, que eu atendo nos horários em que eu deixei reservado para esse atendimento. Então, eu falo, bom, aquele horário é o horário que eu vou atender o Pilates para as crianças, né? Entendi. Então, para até ter uma organização do próprio espaço, né? Entendi. Então, é um período. Então, um exemplo, de segunda à tarde eu só atendo um método Pilates for Kids. No outro horário, eu atendo outro tipo de público, até para ter organização da sala mesmo, porque eu Entendi. também atuo com um método que é a fisioterapia intensiva, não tem, muita gente já Uhum. deve ter escutado, mas muita gente também ainda não conhece, que é o TheraSult, que é uma terapia de 3 horas diárias para o Ah, paciente exclusivo. E são todos os dias de atendimento. e aí, Né? Então já, nesse já caso, te compromete a tua agenda muito mais, né? Porque se é 3 horas muito, para um paciente, sim, a tua agenda se torna muito poucos horários para aplicação realmente do exatamente. método. Entendi. Isso. E aí, assim, obviamente que esse método, especificamente, ele dura um mês. Depois dá um intervalo de 3 meses, repete mais um mês, né? Mas eu Uhum. tenho que ter, porque não adianta o paciente vir para mim, ele faz aquele um mês, mas ele tem que dar continuidade. Então, depois dali de Entendi. 3 meses, ele tem que fazer de novo. Né? Então, eu tenho que ter essa disponibilidade. Eu não posso, depois de 3 meses, falar para ele, eu não tenho mais horário. E aí? Aí eu acabei com o tratamento dele, né? Então, até para ter uma organização, eu poder oferecer um serviço de qualidade e que vai dar continuidade, eu distribuí dessa forma na minha agenda. Né? Entendi. Eu separei um período, né, de um dia na semana ou 2, dependendo ali da minha organização, para atender aquele público específico. Né? Tem mais demandas? Aí a gente vai abrindo a agenda, né, e vai Ah, colocando, montando os grupinhos. E aí, assim, não, agora saturou. Aí precisa colocar alguém para atender também para mim. Tanto de uma hum, área quanto da outra, tanto do claro. Pilates, como também da área de neurologia, né? Do outro Sim. método que eu trabalho. Então, assim, eu preciso ter alguém para ajudar, né? Então, assim, não tenho mais horário, mas está tendo É, procura, mas esse é um né? problema que muitos colegas gostariam de ter, né? Que é não É, tenho mais horário para atender, né? O que a é. gente às vezes percebe é que às vezes os profissionais eles têm muito horário, né? E aí é Uhum, que está teoricamente o problema. O teu problema é o problema que a maioria gostaria de ter, né? De, uhum, tá saturando, tá cheio, eu não tenho mais como encaixar, eu vou botar mais alguém para me ajudar. E aí multiplica, né? E eu creio que uhum. você, como a proprietária do local, já sabe, bom, eu tenho os meus custos fixos, tantos por mês. Isso. O que eu puder fazer além,
é lucro, teoricamente, né? Porque não estaria Uhum. entrando. Então, é essa visão que é importante a gente também ter como profissional e que a gente não aprende na faculdade, né? A gente aprende na vida, né? Com 18 anos de formada, né? Com anos, às vezes, que deram certo, anos que não deram certo. Mas a importância de ter essa visão de que eu preciso estar agregando, né? Então, eu sempre digo para as pessoas, Uhum. vocês não precisam parar de trabalhar com aquilo que já trabalham, né? A menos que não goste, né? E aí possa escolher. Agora, vocês podem agregar isso, né? Num horário extra, Uhum. num, sei lá, num sábado, e aí ter uma renda que realmente possa possibilitar fazer Isso. mais coisas, né? Afinal de Uhum. contas, a gente ama o que a gente faz, né? Eu tenho certeza que vocês amam, eu também amo o que eu faço, mas a gente também precisa ter um retorno financeiro para custear Sim. todas as coisas, né? Então, a Uhum. gente não pode ir só pelo amor, a gente também tem que ter o retorno para se manter naquele local, senão tu acaba tendo que fazer outras coisas, né? E é Então, tudo, né, Vânia? Eu acho assim, é, que não só o local, né? A gente tem o local, mas o que a gente vai usar de aparelho ali. Aparelho, quando eu falo, é os instrumentos, né? Que a gente sim, a precisa, tua estrutura, né? a estrutura toda. E o aperfeiçoamento, né? A gente não pode parar no tempo, né? Tanto é que eu não tinha até outro dia o método. Então, eu me inscrevi. E a gente vai tendo os custos disso também. A gente tem que se aperfeiçoar, né? A gente tem que procurar Claro. novos conhecimentos. E tem um custo isso tudo, né? Está inovando É, também, né? Proporcionando coisas exatamente. novas. Hoje eu tenho horários ainda disponíveis assim no consultório, mas assim Aham. tá bem restrito, né? Porque, como eu disse, também eu sou mãe, então eu tenho horário, né, Claro, para a estar com gente. as crianças, né? Então tem toda uma vida também fora do o profissional, tem a vida pessoal que a gente tem que ir administrando, né? E essa questão de trabalhar aos sábados, por exemplo, né? Eu tenho uma colega de trabalho que ela gostaria de usar o espaço para trabalhar aos sábados. Ela trabalha na mesma área que eu. E Sim, aí eu falei, ah, por que não, né? O sábado tá lá fechado o consultório, né? Se é ela isso, tá disponível, por que não, né? é isso mesmo. E eu acho e isso também, né? Então, eu me interessei pelo método, pelas possibilidades que ele pode me dar, mas também é, financeiro, com certeza, né? Isso que você falou, a gente precisa do dinheiro para manter aquilo, né? Não, não é assim, de A gente graça. não vive de luz solar, né? Que nem eu Não digo. é, Bom não tem seria, como. mas não é a realidade, né? Mas também pelas possibilidades de ser uma coisa nova, diferente na cidade, uma coisa que ninguém faz, vou fazer. E aí, se eu não posso, né? Eu gosto muito de atender, né? Então, eu gosto de atuar em todas as áreas, em todos os métodos que eu me especializei. Claro. Mas, se é que nem eu falei, se eu não posso, porque às vezes também tem as pessoas que procuram e querem horários que eu não trabalho, mas por motivos pessoais, né? Então, porque eu já não estou mais no consultório mesmo, porque não é meu Sim, horário de trabalho. Mas a pessoa só entendi. pode aquele horário, né? Aí, E aí entra uma outra pessoa, de repente, para me ajudar nesse ponto, né? Então, a pessoa vai isso mesmo. trabalhar no horário que para a pessoa dá certo, para aquele paciente é legal, então por que não? Né? Então, daí então, a Ok. pessoa vai lá, faz o método também, se especializa também, e a gente trabalha ali junto, né? É É, uma aquela visão meio história. empreendedora mesmo, né? Mas eu acho que até mesmo pensando em ajudar, porque tem um público muito grande para isso. E pouca É, gente atuando, né? Aqui na minha cidade, pelo menos, eu não conheço ninguém que trabalhe com pilates para crianças, né? sim, porque é algo inovador, é novo É. ainda. Né? Que nem eu digo. Uhum. Assim como quem começou no Pilates há, sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, era novo, né? A gente via um Sim. estúdio, né? Lá, outro no outro bairro, e tinha público para todo mundo, né? E aí o que aconteceu? Foi indo, foi indo. Hoje a gente já percebe, às vezes, tem um do lado do outro, né? E aí o que acontece? Começa a ter realmente aquela concorrência e que às vezes nem todo profissional entende o que é uma concorrência, né? E aí começa Uhum. a ir por um lado que não é a mais adequada, né? Ah, bota o valor lá embaixo, foge da ética, né? E aí o que acontece? Uhum. Às vezes muitos profissionais não conseguem se manter, porque a gente sabe que a matemática ela é exata, né? Se coloca Uhum. dois e sai três, vai ficar devendo um, né?
Então, é essa ideia que a gente também tem que se dar conta de que se eu posso ir por um caminho que tem menos pessoas, que tem mais pessoas buscando e menos pessoas fazendo, as chances são de que eu vou ter mais tempo realmente de me manter naquela posição e de eu já ser conhecida como quem começou com o Pilates para criança em Campinas, né? É a Andressa. Então, por exemplo, as pessoas que te conhecem, mesmo que depois abra outro lugar e tal, a tendência é que as pessoas, não, mas quem começou foi a Andressa. Não, mas a Andressa que começou. Então, ser pioneiro na sua cidade é um ponto positivo. Sim, e sempre vai Sim, ser, com né? certeza. Então, também É tem uma esse ganho referência, né? também, né? É a referência do Sim. local, né? Então, mesmo que depois, e vai ter, porque na realidade precisa se ter mais, porque a gente não consegue trabalhar com todas as crianças que Com tem, e nem a certeza. gente tem vida também, né? O objetivo é que tenha Uhum. para todo mundo. Então, ao mesmo tempo, também tem que se dar conta disso. Então, é É. importante, né, como profissional, e realmente fazer esse entendimento, essa análise, né, de enxergar as coisas como elas realmente são, né? E me diz uma coisa, a última pergunta, depois eu te liberto. O que que te fez ter certeza de que o método iria te ajudar, ou iria contribuir, ou iria realmente ir ao encontro daquilo que tu estava procurando? O que me fez ter certeza, na verdade, assim, como eu vinha acompanhando, né, os seus vídeos, tudo, é uma coisa que você já trabalha, né, que você coloca, que você expõe, né, então eu penso, poxa, né, tá expondo, né, um método e expõe os vídeos e a gente tá vendo acontecer, né, então, eu falo, não, tem que dar certo, vai dar certo, né, e quando você se Sim. dedica também para aquilo, aí flui. É mais certeza mesmo de dar certo, né? Então, foi daí que eu pude ter essa certeza. O Pilates Kids, né, o método Pilates, ele está chegando, né, em mais locais, né? Então, eu sou uma das pessoas que mais coloca essas informações, né, principalmente na rede social, em todas as redes que eu estou. Não somente com o objetivo de trazer esse tipo de ensino para os profissionais, assim como fisioterapeutas, educadores físicos, mas também para alertar os próprios pais. Porque no momento que os pais se derem conta, eles vão buscar vocês. Né? Eles vão buscar os profissionais que Uhum, trabalhem com isso. Então, eu vejo que a nossa missão também é começar a educar as famílias da importância da prevenção, da importância de por que uhum. esperar o seu filho estar na adolescência e apresentar uma escoliose se você poderia ter feito um trabalho preventivo e ele provavelmente não teria uma tendência à escoliose, porque já estava sendo orientado. Qualquer mercado que se vá, se vendia, teoricamente se vendia, a gente fala que as pessoas buscam mais a resolução do problema. Elas não Isso. buscam um impedimento de ter o problema. Então, se vendia muito mais remédio para gripe do que vitamina C. Né? Então, as pessoas Uhum. não tinham essa clareza de que, poxa, eu não preciso ter aquele problema, eu posso prevenir aqui. Então, Isso. hoje a gente já tem essa clareza dos pais e essa busca de realmente poder dar o que pode ter de melhor para os seus filhos. É. Principalmente a questão da inovação, né? Os pais, Uhum. e não só os pais, eu digo, né? Quem não gosta de estar com algo novo, algo inovador, algo, né? Todo mundo gosta. Então, o método, ele é inovador e ele realmente, ele atrai mais pessoas porque também ele é novo. Eu, enquanto fisioterapeuta, assim, é bom lembrar que a fisioterapia, a base, né, da fisioterapia é prevenção, promoção e tratamento. Então, tem-se a prevenção, né? Também. Aquilo que você falou, procura-se muito já o tratamento, né? E não tanto a prevenção, mas né, agora as pessoas têm percebido que a gente precisa prevenir. E é muito mais fácil você prevenir do que remediar, né? Então, É mais fácil, é aí mais a procura. barato, é menos tempo, é menos desgaste, é menos. Enfim, Exatamente. Menos é muito sofrimento, melhor. né? E se tu for parar para pensar, para ver como as coisas elas vão sendo enraizadas de uma forma que depois é difícil de desconfigurar isso. Por quê? Uhum. Eu não sou da área de físio, mas eu posso jogar um chicabom, como diz, né, um conhecido, que a maioria que busca fisioterapia
não é preventiva, é já em função da Sim. lesão, ou da dor, Uhum. ou da indicação. E imagine se a pessoa buscasse a fisioterapia para educação. O que que seria, Uhum. né? Então, a Sim. gente sabe que o mercado está se moldando, está melhorando, as pessoas estão tendo mais clareza, às vezes elas também não sabem, né? Então, às vezes a gente diz, por que que as pessoas não buscam? Mas elas nem imaginam que isso vai acabar. Exatamente. Então, Exatamente. vai de nós profissionais começar a educar essas Isso. pessoas, a É. mostrar a importância. Porque eu não Uhum. tenho dúvida que uma pessoa que tem essa clareza, que a gente tem que estuda isso também, mas uma pessoa que tem essa informação, que ela vai dizer, não, eu vou esperar a dor mesmo. Depois que eu tiver. Ela não vai fazer isso, né? Não, com E então, certeza. nós É. realmente temos essa missão de estar mudando uma geração, né? A minha bandeira é que a gente pode mudar uma geração, né? Desde É. que a gente faça um trabalho que realmente vai impactar e que não vai mudar de hoje para amanhã, mas que a longo prazo isso vai ter um grande impacto. É, com certeza, concordo. Bem isso mesmo. Eu enquanto profissional, porque eu sou profissional da área da saúde, sou uma fisioterapeuta, mas eu Uhum. tenho as minhas, né, a minha má postura também. Então, às vezes, eu me pego, às vezes, numa postura ruim, e já tinha, eu voltei a fazer atividade física, por exemplo, não porque a atividade física vai me deixar com o corpo ideal, não, é porque eu preciso cuidar do meu físico até para poder trabalhar com as crianças, né? Isso. O Pilates proporciona isso também, pensar um Pilates para adulto, né? Eu sou uma adulta. Sim, sim. Então, Eu né? faço Então, pilates também. Eu faço exatamente, fazer o porque Pilates até para prevenir, né? é A a gente nossa trabalha saúde com que o está em corpo, jogo né? também, né? É isso. Porque também se a gente não se cuidar, também não consegue cuidar do outro, né? E assim vira uma bola de neve. Então eu É. concordo com tudo isso que você disse. E a tua busca aí está sendo mais o quê? É mais encaminhar, mais indicação mesmo. Olha, Também. já tem alguma coisa instalada aqui, então daí é Ah, diferente. Aqui já tem alguma complicação ali, um indício. e aí o médico fez um alerta e a família vai procurar. Então, Ah, às vezes, o médico não prescreve ali, a criança precisa fazer pilates, ou o adolescente precisa fazer o pilates. uhum. Mas a família acaba procurando, porque conhece, ouviu falar e aí acaba procurando. Mas na minha região é mais por indicação mesmo. Indicação. Mais Até por porque tu já está há indicação. 18 anos, né? As pessoas te conhecem por isso, né? Então associam, né? É. A Andressa trabalha com isso. Então já indica realmente para você, Porque no caso. quando procura, Vânia, às vezes a pessoa procura, é fisioterapeuta. Então vamos fazer a fisioterapia. A pessoa não procura o método, às vezes procura a fisioterapia e eu ofereço o método. Ah, Entendeu? Aí, assim, precisa, porque o médico, muitas vezes, ele prescreve lá fisioterapia, né? Então, vai fazer a fisioterapia e pronto, é isso que ele sim, encaminhou. sim. Então, aí, a Andressa trabalha com criança, vou perguntar para ela se ela atende esse caso, né? E Sim. E aí aí a tu gente vai, orienta. aí é onde entra o método, né? Então, a procura vem por um encaminhamento médico, mas para fisioterapia, porque por eu ser fisioterapeuta, não, né? Porque agora também que estou divulgando o método nas redes sociais. Então, no meu Instagram, por exemplo, eu já coloquei que eu atendo o método, né? E a Sim. tendência é explicar como que funciona e eu tenho, né, um Instagram só para isso, né? Que é profissional só para isso, onde eu divulgo o meu Ah, trabalho. legal. E aí eu faço a divulgação nesse Instagram do meu trabalho todo, né? Então eu vou abordando vários temas. E aí eu já divulguei o método Pilates para crianças, né? E aí agora a gente vai desmembrando e vai colocando as curiosidades. E aí mais para frente com certeza haverão fotos, né? Dos Claro. atendimentos. E aí a gente vai para ir alcançando, né? O público que a gente Que às quer, que a vezes gente nem sabe que deseja. existe, né? Que não sabe, é isso que A você pessoa nem falou. sabe. É. É isso que A você gente falou. chama isso de demanda reprimida, né? Que as pessoas buscam por algo que elas nem sabem ainda que tem, né? Então, Exatamente. quando elas encontram, elas dizem, nossa, que legal, eu nem imaginava que Uhum. tivesse, né? Então, é bem aquela demanda que realmente tem. Mas é E tem muito realmente. assim também, né, Vânia? É Uhum. muito também. Quem
já ouviu falar do Pilates, né? Para crianças, às vezes tem ali uma indicação de atividade física também. Já Sim. aconteceu muito isso. A criança precisa fazer uma atividade física. Ela não está com uma postura legal, precisa fazer uma atividade física. Essa criança tem que se movimentar, né? Os médicos falam muito isso, né? Põe essa criança para se movimentar. E aí, Bota o essa criança para Pilates... ser criança, né? A gente diz, porque eu era É, uma. aí o Pilates é mais uma opção, porque ele vai ajudar a criança ali no fortalecimento, no trabalho de prevenção, e não deixa de Sim, ser uma atividade para ela, né? claro. Então, também tem isso também, de procura assim, nesse sentido. Né? Lógico, a maior parte das vezes é porque já tem alguma complicação, alguma alteração instalada, mas tem essa procura também. Né? Entendi. Muita gente pergunta, né? Muitas vezes não procura, não está lá no consultório, mas pergunta, tem a curiosidade de Aham, querer saber, né? Isso já aham. também é importante, isso é bom, porque teve a curiosidade, já está ali por dentro, né? Do que é, qual que é o trabalho, né? E Entendi. aí pode ser um futuro, né? Com Um certeza. paciente futuro, né? Eu escutei de vários físios, né, que trabalham com fisioterapia mais focado, né, e a reabilitação e tal. Que a criança, às vezes, ela não tem vontade, ela não quer fazer, porque ela vem por uma imposição, né? E o método não quer que a criança venha imposta. O método tem o objetivo de fazer com que a criança venha por ela mesma, que ela quer fazer. E aí é totalmente diferente, né? Quando a pessoa vem porque quer, do que quando a pessoa vai obrigada, né? Então o É. resultado lá na frente é diferenciado. Então é Eu muito, acho que de muito qualquer bom ter forma, essa noção, né? eu acho que de qualquer forma, sendo um tratamento ou a prevenção, tem que ser prazeroso para a criança, né? É Ela tem que isso se mesmo. sentir estimulada, né? É, Tem que se senão sentir ela bloqueia. estimulada. É E isso tem que mesmo. fazer um sentido também para ela aquilo, né? Tem que fazer um Claro. sentido, né? Porque acontece também de na prevenção, eu não vou, porque meu pai quis que eu viesse para cá fazer, mas por quê? Eu não tenho nada. Vou fazer por Aham. fazer também, né? Porque na Sim, prevenção, né? E daí, assim, tem que fazer um sentido e tem que ser legal, né? Não dá para ser uma coisa amassante, né? Uma coisa claro. que desestimule, né? Isso, Então, isso aí aí. sim, né? Dá para ser uma vez na semana É, e ser eu sempre, legal, né? é isso mesmo. Eu sempre digo, né? Até ontem eu falei. A criança vem com um objetivo. Quem tem que saber o que tem que trabalhar é o profissional, né? Então a ideia dela é se É, divertir. Quem tem que fazer o trabalho é o profissional. Então é saber lidar com a vontade da criança para o benefício próprio dela, né? Então é nessa uhum. visão. E para terminar, então, Andrés, te agradecer, né, pela disponibilidade, pelo compartilhamento até mesmo de informações, de vivências, né? Tu mais voltada para um lado mais que é uma busca, às vezes, de mais problemas, não digo mais problemas, mas de mais focado a reabilitação, aquelas dores dos pais, das famílias e resolver, né, principalmente a questão neurológica e tal. E realmente engrandece a nossa profissão, assim como eu não sou físio, mas eu realmente sei da importância do profissional de educação física, também do fisioterapeuta. Sempre digo, quando esses dois profissionais se fundirem, nossa, a gente vai realmente fazer um impacto gigantesco, né? Então, realmente Uhum. só contribui para nós, como profissionais de educação física, porque às vezes é um outro lado em que às vezes a gente não tem conhecimento, porque realmente não tem como aprender tudo, né? Eu sempre digo, a gente Uhum. não consegue assimilar tudo. E no teu caso, tu é realmente a referência com crianças com patologias, com desvios, com problemas neurológicos. Então, Isso. agregou muito, principalmente para É, as pessoas que estavam tem os assistindo. neurológicos e tem os ortopédicos, né? Também, né? Enfim, né, dentro dessa linha. Mas o que tu poderia dizer para essas pessoas que estão aqui, que de repente estão buscando algo, que estão realmente, às vezes, numa situação complicada ou trabalhando com algo que de repente querem fazer algo diferenciado? Tu que está dentro, ou que já esteve do lado, no caso, que estava do lado deles, né, participou de alguns conteúdos, de algumas aulas e tal, e aí agora, conhecendo o que tu conheceu, o que tu poderia dizer de, ó, eu sei que conselho a gente, se fosse bom, não dava, vendia, né? Mas se tu pudesse dar um conselho para essas pessoas, o que tu diria para elas?
se tem, né, no caso, assim, de pessoas que estão procurando realmente inovar, né, eu acho que o método está aí para isso. Porque, como eu disse, né, eu trabalho com criança e conheço muitos métodos, muitas vertentes, assim, de trabalho com criança, na minha área, claro, fisioterapia, né, mas, assim, Sim, é um leque muito grande, eu tenho vários cursos aí na área, desde a minha formação, são muitos anos, né, e o Pilates era uma coisa diferente, eu não conhecia. E que me abriu novas possibilidades. Então, por que não? Eu acho que se a pessoa está, né, procurando alguma coisa nova, procurando inovar, eu acho que é uma oportunidade. Eu acho que vale a pena. Né? É um investimento que nem, não é tão alto, né? Financeiramente, eu acho que é acessível e que vale a pena pelo retorno que dá. Então, o conselho que eu dou é arriscar mesmo. Assim, tem tudo para dar certo. Eu moro em Campinas, é uma cidade grande, né? E que eu não conheço ninguém que trabalhe com Pilates para crianças. Pode ser que exista, mas eu não conheço, né? E eu conheço sim. bastante gente da área da fisioterapia, eu conheço muitos educadores físicos, né? Tenho na família uma pessoa que trabalha com educação física, né? Que é Sim. personal, inclusive, e trabalha com Pilates para adultos, né? Mas que eu nunca ouvi, não vejo, né? As pessoas se especializando nisso. Então, é inovador. E assim, eu acho que tem que ser o quanto antes, né? E se aperfeiçoar e fazer e procurar, eu acho que vale a pena, eu acho que tem um retorno muito bom, sim. Muito obrigada, Andressa, pelo teu Imagina. tempo. Agradeço, viu, Van? Obrigada pelo convite.